Fala, Render People! Bem-vindos a mais um tutorial deste canal. E dessa vez uma coisa muito pedida, que é modelagem. Na verdade, é uma parte da modelagem que a gente simplesmente tem que fazer em todos os projetos de ArcViz, que é a modelagem da parte civil, né? Das paredes, como encaixar as esquadrias, as portas, toda essa parte de alvenaria, né? Como é que a gente pode modelar isso de uma maneira muito eficiente, simples e prática? Isso tudo você vai aprender agora nesse tutorial. Mas antes, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não esteja inscrito. E vamos embora, que eu quero convidar aqui então o nosso especialista em modelagem, o Luciano, para conduzir essa grande aula que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos lá, dá-lhe render! Fala, Render People! Beleza, galera? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma forma bem interessante de se criar modelagens de paredes, tá? O método que eu vou mostrar para vocês é o que atualmente eu utilizo para fazer os projetos da oficina 3D, os meus projetos. E é um método que eu considero bem interessante por conter diversas vantagens, né? Eu vou mostrar isso para vocês ao longo do vídeo, tá? Então é muito importante que você fique até o final para pegar aí todas essas dicas e esse novo método de se fazer modelagens de paredes. Então aqui no meu 3ds Max, além da minha planta, que a gente vai utilizar para fazer a modelagem das nossas paredes, né, com esse método que eu vou explicar para vocês, eu também fiz aqui a modelagem de mais duas paredes, né, porém utilizando outros métodos, tá? E por que eu fiz isso? Eu quero mostrar aqui para vocês algumas situações que podem acontecer, né? Algumas alterações que de repente a gente precise fazer no nosso projeto. Eu quero mostrar aqui para vocês como cada um desses métodos vai se comportar, tá? Então dessa forma a gente tem uma ideia melhor de qual desses métodos pode ser mais eficiente. Então nesse primeiro método aqui, essa modelagem da parede, vou vir aqui no painel de comando, eu simplesmente fiz a modelagem com planes, tá? São planes que estão separados uns dos outros. E aí no final eu adicionei um shell, tá? Eu fiz isso para todas as partes aqui dessas paredes. Nesse outro método aqui, é um pouquinho diferente. Eu fiz com linhas, tá? Então contornei aqui todas as minhas paredes e novamente apliquei o shell com as alturas que eu precisava. Fechou? Então esses daqui são os métodos mais comuns que o pessoal costuma fazer as modelagens de paredes. Então eu quero abordar aqui três tipos de alterações diferentes que a gente vai fazer nessas paredes. Primeiramente, eu gostaria de remover essa parede do banheiro. Eu também quero fazer uma abertura de janela aqui nessa parede. E por fim, eu gostaria de adicionar um chanfro nas minhas paredes, para ver qual que é o resultado que eu vou ter. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é atachar esses objetos, né? Geralmente é isso que a gente faz. Vou usar o Cine aqui para facilitar a minha vida. Cine Sculpt. Seleciono todos esses objetos e dou um Attach. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Seleciono todos os objetos e dou um Attach. E assim a gente tem as nossas paredes juntas, tá? Então a primeira alteração aqui que eu gostaria de fazer seria alterar essas paredes, por exemplo, né? Remover elas. Então o que eu poderia fazer? Trazer essa parede para cá, né? E essa parede aqui eu simplesmente dava um delete nela. Aqui nesse outro método, ele está um pouquinho mais complicado. Porque se a gente for parar aqui para analisar, a gente não tem linhas, né, de divisa. Então não tem como a gente selecionar apenas essa parede aqui que não vai funcionar. Então uma forma aqui que a gente faria, por exemplo, é selecionar uma das faces, segurar o Shift e usar o Smart Extrude, tá? Para fazer essa alteração. A gente pode notar, ó, que realmente não funciona muito bem. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou tentar nessa parede. Ele também dá todo esse bug aqui, tá? Então, essa forma de modelar aqui, ela acaba sendo mais complexa para remover paredes, por exemplo. Uma outra alteração que eu gostaria de fazer, por exemplo, é alterar aqui, né, essa parede e criar uma janela. Tem algumas formas de se fazer isso, né? Mas se eu quiser manter o padrão aqui de modelagem através de planes, o que eu precisaria fazer, né? É selecionar, por exemplo, por elementos, né? Já que está uma parede separada. E a partir daqui eu criaria minhas janelas. Poderia trazer até aqui, essa parede, poderia fazer aqui algum ajuste, trazer para cá. Aqui também vou fazer a mesma coisa, ó. Então pode notar que, apesar de ser fácil fazer essas alterações, ó, Ctrl Shift para criar cópia,
ele acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então é um método também que exige esse trabalho a mais, tá? Então, por exemplo, faria mais ou menos dessa forma aqui. Vou deixar ali da altura da outra janela. Aqui eu também teria que fazer mais uma cópia e encaixar aqui na parte de cima. Então, seria assim que a gente faria, por exemplo, a abertura de uma janela, tá? Aqui nesse método, novamente, ele é mais complicado de se fazer isso, porque ele realmente não tem as paredes separadas, tá? Então, para a gente fazer isso aqui seria mais complexo. A gente provavelmente teria que fazer aqui alguns recortes utilizando o Alt 1, tá? Que é o Swift Loop. A gente teria que fazer desse lado também. Teria que ajustar aqui as linhas para encaixar certinho. Então, é um trabalho bem grande para se fazer também, tá? Nesse tipo de modelagem. Então, vou acabar nem fazendo aqui, porque vai dar bastante trabalho, tá? E por último aqui, algo que a gente pode fazer, né, geralmente, é adicionar um chanfro aqui nesses objetos, nas paredes, para que a gente tenha um pouquinho mais de detalhe. Vai funcionar tanto com o chanfro quanto o Round Edges, tá? Os dois vão funcionar da mesma forma. A diferença é que o Round Edges ele funciona apenas no render. Então, para a gente visualizar aqui melhor, eu vou aplicar um chanfro diretamente aqui na nossa parede, para que a gente consiga visualizar aqui na nossa viewport. Vou deixar aqui com 1 centímetro mesmo, vou deixar uma divisão a mais. E a gente pode notar que quando a gente faz isso aqui nesse tipo de modelagem, olha só como ele se comporta, né? Ele acaba criando um chanfro em todas as divisões aqui do meu modelo, né? Como essas paredes estão separadas em blocos, em polígonos que a gente aplicou um shell, ele acaba fazendo esse chanfro em todas as bordas desse objeto. Então fazer um chanfro nesse tipo de modelagem também não funciona muito bem. Vou copiar aqui esse chanfro, vou fazer a mesma coisa nesse outro objeto. Vou colar ele aqui. E a gente pode notar que acontece exatamente a mesma coisa. Então a gente tem aqui as bordas do nosso objeto, né, em cada uma dessas divisões, e o chanfro ele pega todas elas, tá? Ele não faz a distinção das bordas aqui que a gente precisaria, no caso que são somente essas partes aqui do topo, da porta, enfim. Então não funciona muito bem, tá? Então vou deletar aqui esses chanfros, vou deixar da forma que estava antes. Eu vou mostrar para vocês agora um método que eu geralmente uso para criar as modelagens das paredes, tá? E a gente vai aplicar as mesmas situações que a gente aplicou nessas duas formas, nesse novo método também, beleza? Então eu vou vir aqui na vista top, Ctrl e botão direito para vir aqui e criar um novo plane. E aqui basicamente eu vou começar com um plane, vou converter ele para Edit Poly. Vou mudar a cor aqui para a gente visualizar um pouquinho melhor, tá? Eu vou começar a puxar as linhas utilizando o Shift, tá? Para ele fazer essa extrusão desse plane. Então vou fazer exatamente isso para todas as minhas paredes, tá? Nota que eu vou fazendo em cada um dos segmentos que a minha parede tem. E também por cima aqui das portas, tá? Então é bem importante ressaltar isso. Então, criado aqui o contorno das nossas paredes, a gente precisa verificar se todos os pontos estão soldados, tá? Então, vou dar um Alt Q para facilitar. Para a gente verificar, basta a gente vir aqui por borda, selecionar todas as bordas do objeto. Como ele tem aqui linhas passando entre as paredes, significa que essas linhas estão abertas, tá? Se a gente pegar esse vértice, por exemplo, ó, a gente vai ver que eles não estão soldados. A gente precisa corrigir isso. Vou vir na vista top. Nesse caso aqui, a linha está um pouquinho fora, né? Então vou descer ela para cá. E nesse outro caso aqui, essa parede é mais fina, então vou utilizar o Alt 1 para fazer um recorte rápido. Vou colocar essa linha aqui. E aqui no eixo X, a gente vai movimentar essa linha exatamente para cá. Botão direito, vou aplicar aqui um Weld, tá? Então vou dar um OK. Novamente seleciono por borda e vejo se as bordas estão da forma correta, tá? Então agora sim, ó, os pontos estão soldados e é dessa forma que a gente vai precisar. Feito isso, o próximo passo é a gente definir as alturas que a gente vai ter aqui no nosso objeto, tá? Que alturas são essas? Vai ser essa altura aqui, que no caso é o peitoril do guarda-corpo.
também as alturas aqui da janela e também da porta, tá? Inclusive eu vou fazer a altura do forro e também da laje. Então, para iniciar aqui as alturas, a gente pode simplesmente aplicar um shell. Esse shell eu vou colocar ele aqui com 10 centímetros, tá? Que é referente ao peitoril do guarda-corpo. E a partir daqui, eu posso adicionar um Edit Poly. Vou selecionar aqui por polígono. E eu vou começar a fazer as outras alturas aqui através da extrusão, tá? Para selecionar aqui de uma forma bem simples, eu vou habilitar aqui o By Angle, selecionando essa parte aqui de cima da minha parede, venho aqui em Extrude. Então a próxima altura que eu vou ter é de 1 metro, que vai ser da janela. Então como eu já tenho 10, eu coloco aqui apenas 90, vou dar um mais. A altura da janela é de 1,10, vou dar um mais novamente. Então até aqui a gente tem 2,10, tá? Que é a altura da porta. A altura do forro eu vou colocar a 2,50, então preciso adicionar aqui mais 40 centímetros. Vou dar um mais novamente e agora adiciono o que faltou. Então aqui a gente tem 2,50, a gente precisa adicionar mais 50 para dar os 3 metros do forro, tá? Exatamente como eu fiz nas outras modelagens. Então com essas alturas já definidas, agora a gente precisa fazer os recortes das portas e janelas. E com esse método aqui isso vai ser bem simples, tá? Então primeiramente começo por essa porta, vou selecionar com um Shift, clico aqui no primeiro ponto e arrasto. Então, consigo selecionar aqui toda a área da minha porta. Até aqui tem 2,10, tá? Seguro o Shift novamente, arrasto e eu já faço esse recorte. Aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou recortando as paredes. Aqui na porta do outro banheiro eu faço a mesma coisa também. Essa porta aqui da varanda, a mesma coisa. E também essa parte aqui da sacada. Eu quero deixar a mureta. Vou fazer aqui a altura da porta e removo essa parte. E essa parte aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Removo aqui também. Aqui a gente tem também uma janela, então seleciono aqui. A gente pode notar que seleciono a parede inteira, tá? Então tiro o By Angle, seleciono somente essa área aqui da janela e faço a extrusão também. Então dessa forma a gente tem exatamente a mesma modelagem aqui que a gente tem nessas outras formas também, de uma maneira bem simples, tá? Eu quero criar a mesma situação que eu fiz para essa daqui, que é remover a parede, adicionar uma nova janela e também adicionar um chanfro para ver o que vai acontecer. Então, para remover aqui, primeiramente, essa parede, eu simplesmente posso vir aqui por By Angle, seleciono aqui toda essa parede, tá? Então, o By Angle ele vai selecionar as faces que estão com o mesmo ângulo que está marcado aqui, tá? No caso, 45 graus. E não importa a parede, ó, ele vai sempre selecionar essas faces de uma forma muito rápida. Então vou selecionar essa face aqui, vou dar um Extrude segurando o Shift, aqui eu vou fazer a mesma coisa e a gente já removeu essa parede. Aqui para criar uma nova janela é bem simples também, a gente pode utilizar o comando Alt 1, passo o recorte nos dois lados, seleciono aqui a minha face, tá? Primeiro eu tiro o By Angle, seleciono a face, Shift e já faço essa extrusão também. E aí por fim a gente precisa adicionar o chanfro para a gente ver o que vai acontecer. Então vem aqui em chanfro, 1 centímetro também, só para a gente visualizar bem, 2 segmentos, para dar um pouquinho mais de qualidade. Se a gente for parar para analisar aqui, dessa forma que a gente está modelando, a gente tem o chanfro exatamente onde a gente precisa, que seriam aqui só nas quinas das paredes, nas quinas das portas, das janelas. Então essa é uma forma bem interessante para a gente criar essa modelagem e adicionar esses detalhes de uma forma muito simples. E aí para remover essa sombra aqui também, é bem simples, a gente seleciona o nosso objeto e aplica aqui um modificador Weight Normals, tá? Então a gente já remove essa sombra também. Então dessa forma nosso objeto já está bem certinho, tá? A gente pode notar também que toda a nossa malha ela está em quad, né? Ou seja, polígonos de 4 lados. E essa é uma forma bem interessante para a gente criar nossas modelagens, porque facilita bastante na hora de alterar qualquer tipo de coisa. E além dessas vantagens que eu acabei de mostrar para vocês, a gente consegue fazer mais algumas coisas com esse tipo de modelagem que a gente não conseguiria fazer desses outros tipos de modelagem. Que seria, por exemplo, criar o forro e o piso de uma forma bem rápida. Então, para fazer isso, eu vou desligar aqui todos os meus modificadores, vou deixar somente esse Edit Poly. Aqui ele está perguntando se eu quero continuar. Não quero mostrar novamente, vou dar um sim, tá? Quero continuar. Vou dar um Alt Q para isolar. Novamente selecionar aqui por borda. Vou selecionar aqui todas as bordas do meu objeto. Removo somente essa área externa. Venho aqui em Create Shape, como linear, vou dar um OK. Seleciono a minha linha e vou converter para um Edit Poly.
Então dessa forma a gente já conseguiu criar o piso aqui rapidamente. Essa sombra aqui que criou nessa face, eu posso aplicar um Smooth. Vou voltar aqui também com os meus outros modificadores para a gente ver como ficou. Porém a gente vai notar que ainda ficou essas aberturas aqui, tá? Para resolver isso aqui também é bem simples. Primeiramente eu vou voltar aqui as minhas paredes como eram antes, tá? Eu quero essa parede fazendo esse contorno mesmo. Então vou selecionar aqui por polígono, seleciono essas paredes. Com o Shift eu faço essa extrusão até aqui. Faço mais uma extrusão para cá. E aqui eu posso conectar a parede onde ela estava novamente. E o legal é que com o Smart Extrude, ó, ele já faz esse recorte que havia entre as paredes, tá? E aí para fechar essas áreas que ficaram abertas, a gente pode selecionar aqui o piso por linha. Vem aqui em Bridge e posso fechar essas linhas aqui tranquilamente, tá? Essa daqui e essa daqui também. O legal de se fazer dessa forma aqui é que além da gente fazer o piso bem rápido, a gente já tem também os ambientes separados certinho, tá? Então, quando a gente aplica um piso diferente, por exemplo, é bem mais fácil dessa forma. E para fazer o forro também é bem simples. Posso fazer uma cópia aqui para a parte de cima, ó, exatamente onde vai ficar o meu forro. Fazer como cópia mesmo. Vou dar um Alt Q. Essas partes aqui eu não vou precisar. Vou dar um Delete. Vou inverter as faces para que fiquem para a parte de baixo. E aqui eu posso fazer um inset, por exemplo, de 3 centímetros. E um extrude de 10 centímetros. E assim a gente já tem ó, o nosso forro também já modelado da forma certinha. Então, né, só recapitulando aqui quais são as vantagens de se fazer a modelagem dessa forma aqui. A gente consegue fazer ela de uma forma bem rápida. Os polígonos eles ficam com 4 lados, né? Ficam como quad. Então isso facilita bastante na hora da gente fazer algum tipo de alteração no nosso projeto. A gente consegue criar os pisos e os forros também de uma forma muito fácil. E a gente também consegue aplicar um chanfre nessas paredes para dar um detalhe um pouco melhor aqui na nossa visualização. Vale lembrar, tá, gente, que não tem método certo ou errado, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, cada um tem uma forma diferente de se fazer, né? Alguns têm uma vantagem a mais que os outros, né? Pelo menos na minha visão. Então é interessante que você saiba que tem outros métodos de se fazer paredes, né? Que é algo que a gente faz direto, né? Nos nossos projetos, é praticamente obrigatório. Então esse método que eu passei para vocês é uma forma bem interessante de se fazer isso, tá? Eu fico por aqui então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço e dá-lhe render! E aí galera, o que acharam desse tutorial? Foi fácil ou não foi? Eu quero você aplicando a técnica ensinada aqui para que você conduza aí os seus projetos de maneira fácil. Se gostou, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e até o nosso próximo vídeo, mas não sem antes eu te dizer o seguinte, ó. Se você se interessou por esse conteúdo aqui, ó, eu vou deixar no card aqui um próximo vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É uma cena do zero, onde eu te ensino desde o zero até a renderização dela, cena Pinterest, tá? Então fica aqui com a gente, continue aprendendo aqui no canal. Dá-lhe render!